Então eu quero falar essa noite sobre o processo para você ter a plenitude do Espírito. Havia, querido, vários profetas. Só em Jericó tinha 50 profetas. E eles eram tão profetas que eles sabiam que Elias ia ser arrebatado. Mas só Eliseu, que foi valente e passou por todos os processos, os outros ficavam de longe olhando. Agora deixa eu te perguntar, você vai ser daquele que fica olhando sem assumir compromisso, sem pagar o preço? Você, querido, para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que entender que ali é uma história verídica, ao qual traz uma revelação profética. Eliseu, ele representa aqueles que são chamados em Cristo, que têm atitude, assim como Josué e Caleb, são os escolhidos de Deus que têm atitude. E eu vejo, querido, na igreja, às vezes, né, só o pastor tem atitude. Às vezes 5, 6 tem. A maioria, querido, eles não aceitam pagar o preço, né, que tem que se pagar para poder ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é aquela que vem e é envolvida num culto que se manifesta e fica toda delirando com o Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é cheia em todas as áreas da vida dela, em todos os lugares em que Deus quer que ela passe. Então o primeiro foi Gigal. Gigal, põe lá de novo. Gigal significa andar em círculos, mas ali também era o memorial, o lugar onde eles iam lembrar do seu passado para lembrar do que Deus fez. Mas se você ficar em Gigal, quem fica em Gigal fica andando em círculos. Sabe aquele crente, querido, que passa 10 anos e ele está do mesmo jeito? Ele até foi abençoado, foi salvo, teve um casamento restaurado, foi curado, está na igreja, mas ele fica só andando em círculo. Por quê? Porque ele não vai adiante. O segundo lugar, olha bem, e no caminho Elias disse: fique aqui porque o Senhor me mandou ir até Betel. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não o deixarei. E assim os dois foram até Betel. Deixa eu te explicar. A palavra Betel significa casa de Deus. Antes de ser chamado casa de Deus, era cidade de luz. A cidade de luz é onde Abraão, né, ele erigiu um altar para Deus. É aonde o Jacó, ele pôs o travesseiro e viu os anjos subindo e descendo do céu. E essa casa de Deus, ela significa para nós hoje a igreja, o lugar que você está agora. Então, olha bem, saiu do memorial, eu decido ficar na igreja. Então, se você não for uma pessoa que esteja firme na igreja, você não deu o segundo passo após o Senhor ter mudado a tua vida. Então, eu lembro, né, quando o Juba começou a vir aqui, aí ele devagarzinho, a Mônica veio com ele, e eu vejo os dois hoje, né, bem melhor do que antes. Então, quando eles olham lá para trás, eles podem falar assim: agora é um memorial. Toda vez que ele for tentado a não querer vir na igreja, que ele fala assim: como eu estava antes? Como é que eu estou agora? Né? O Edmar, o Marcelo e a Jaque. Como é que era a vida da Carmen antes de ficar firme na igreja, né? Só que nós temos que sempre lembrar disso para testemunhar. Alguém vai falar assim: mas por que você vai naquela igreja lá? Cara, a minha vida estava destruída. Eu não tinha mais esperança. Eu ouvi falar de Jesus, eu criei, eu recebi meu milagre. Então, nada que eu estou fazendo é muito perto do que Deus fez para mim. Então, é mais ou menos assim. Aí o segundo passo, então, era ir para Gigal. E havia um propósito, tá, querido?
Elias estava sendo guiado pelo Espírito para ensinar e provar e aprovar Eliseu, para ver se Eliseu iria receber a bênção ou não. Aí, querido, vamos lá de novo, no 3. E um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e lhe perguntou: você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. Ele falou, na outra versão fala assim, calai-vos, né? Eles sabiam, e os profetas também sabiam. Então eles eram um profeta bom, né? Os profetas que moravam em Betel. Aí, querido, olha bem. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui. Olha bem como é que é. Eliseu falou assim Elias falou para Eliseu lá em Gigal: fique aqui, que eu vou até Betel. Ele falou: não fico, eu vou, aonde você for, eu vou junto. Depois chegou em Betel e falou: fique aqui. Ele falou: não, aonde você for, eu vou junto. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não deixarei. E assim os dois foram até Jericó. Querido, Jericó é a cidade onde havia a muralha. E Deus deu a ordem para o povo, e o povo obedeceu. E eles fizeram uma coisa, querido, que era ridícula. Eles deram 7 voltas, tocando chofar, carregando a arca. Depois, no último dia, eles deram uma volta por dia. Depois, no último dia, eles deram 7 voltas, trocaram a trombeta, e as muralhas ruíram, caíram. As muralhas significam, querido, que você vai depois que você passou por Betel, ficou na igreja, agora você precisa conhecer a palavra, porque a palavra de Deus é que vai te libertar. A palavra, ela vai, querido, também quebrar em você o sofisma. Sofisma, o que é? Coisas que parecem certas da religião, religiosidade, suas crenças, sua tradição. Elas precisam ser ruídas por obediência à palavra. Jesus falou assim: errais por não conhecer as escrituras sagradas e o poder de Deus. Elias, ele queria o poder de Deus, ele queria a unção dobrada. Mas a unção dobrada, querida, ela tem que estar apoiada em posicionamento, em lugares na nossa vida, posicionamento. Esse posicionamento, olha bem, você tem que ter gratidão, que é o gigal, gratidão, reconhecimento. Querido, hoje mesmo Deus estava mostrando para mim como é triste pessoas ingratas. E até eu brinquei com o Senhor, falei: eu tenho experimentado isso, Senhor. Pessoas que só reclamam e que eu fiz coisas para elas que elas nem podem imaginar. Pessoas, querido, que eu fiz coisas para elas que ela nem sonha que eu fiz para elas, e elas são ingratas, porque só reclamam do que não tem, reclamam do que querem, reclamam e não vê o que já fez. Pessoas ingratas, não pode. Então tem que passar por isso, resolver isso. Ser sempre grato pelo que o Senhor já fez. Só você estabelecendo aquilo que o Senhor já fez na tua vida, com alegria, com gratidão, com reconhecimento, com lembrança, é que você pode permanecer na casa de Deus depois, e na casa de Deus que você vai criar a sua nova família, você vai aprender o amor verdadeiro, tal. Então não tem crente sem igreja, não existe isso. Crente sem igreja está com sofisma, com engano. E chegou, querido, como é que ele vai destruir as muralhas? As muralhas são os valores do mundo,
são as compreensão do eu nosso, né, que eu não concordo com isso, são as reservas que nós temos. Então, se nós não submeter a palavra que nos ensina a como nós sermos um verdadeiro cristão, nós não vamos romper essas muralhas. E se não romper essas muralhas, você não conquista essa cidade, e essa cidade vai ser tua barreira para você não entrar na terra prometida. Precisa destruir o engano. Uma das maiores barreiras que tem no Evangelho é a pessoa querer merecer o céu, achando que mereceu o céu. O ânimo de nós servir a Deus é porque nós amamos a Ele, obedecemos a Ele e podemos também nos animar nas suas promessas, que são para a eternidade. Deus vai fazer justiça com quem serve a Ele. Cada um de nós vai ser julgado, vai dar conta para Deus, mesmo salvo. Isso não está julgando você para ser condenado, está julgando você para ter riqueza eterna. Jesus mandou juntar tesouro no céu, mas isso não tem nada a ver com merecimento. Isso tem a ver com o juízo de Deus, com a justiça de Deus, através da distribuição da sua riqueza eterna, né? Então, esse é um assunto totalmente separado da salvação. Nós somos salvos pela graça. Então, você precisa destruir qualquer ideia que atrapalhe você confiar só em Jesus para ser salvo. E destruir também aquela ideia de que a graça é barata, que eu vivo de qualquer jeito, que eu vou ter o mesmo galardão dos outros, do pastor ou do líder. Não, que você vai ter galardão se você assumir compromisso, responsabilidade, se você amar a Deus sobre todas as coisas. Em Betel também é o lugar de construir o altar. Então, o que é o altar? O altar é colocar Deus em primeiro lugar. Eu estou tentando estudar sobre a quarta dimensão, mas uma coisa que eu aprendi sobre a quarta dimensão é que a quarta dimensão é uma vida em cubos, muitos cubos. E aí, o que eu aprendi, né? Que Deus está em todos os cubos, e quando eu estou em Deus, Deus e eu estou em todos os cubos. O que é todos os cubos? Então, a primeira dimensão diz que é assim, né? Você anda só numa linha reta, você vai e volta, vai e volta. A segunda dimensão, você tem altura e profundidade. A terceira dimensão é que isso se torna plano e você vive nesse plano ilimitado, você pode viver em círculo. E a quarta dimensão, você vive em cubos, vários cubos, tipo DNA, assim, bastante cubo, só que não é o DNA, é tipo cubos. E cada lugar desse cubo, querido, é uma área da tua vida. E quando você está naquele lugar, vamos pôr assim, aí você vai para o trabalho, para você viver na quarta dimensão, você primeiro precisa ser totalmente de Deus. E quando você está em certo lugar, naquele lugar, Deus é tudo ali. No outro lugar, Deus é tudo lá. Mas em primeiro lugar, Deus, quem vive em Deus tem que viver na quarta dimensão, porque tem que saber separar as coisas. E como é que eu vou viver na quarta dimensão? Com Deus em todos os lugares. É que eu passo a ser um só com Deus. Então eu erijo o meu altar e adoro somente a Deus. Isso é na igreja que você aprende isso. Você passa a ter a igreja como prioridade na tua vida, não porque você vai amar menos sua família, você vai amar mais tua família, mas a igreja está sobre tudo. Todas as áreas da nossa vida, ela vai ser invadida quando nós priorizamos a Deus. Entende? Porque lá no meu trabalho mesmo, quando eu erro, me dá uma tristeza no espírito, porque eu vejo que atrapalha todas as áreas. Quando eu chego na igreja, eu já não sou mais o mesmo, se eu pequei lá no meu trabalho. Se eu assisti algo que entristeceu o Espírito Santo, eu vou trabalhar, eu vou me relacionar com a minha esposa, ou eu vou na igreja, eu não me sinto o mesmo. Mas quando eu alegro o Espírito Santo, eu chego uma pessoa aqui turbinada. Então, como é que eu vou viver na quarta dimensão? É quando Deus é tudo para mim.
E aí, querido, as pessoas, minha esposa só tem a ganhar, meus filhos só têm a ganhar. Agora tem um problema, eles podem não querer. Eles podem me rejeitar por causa disso. Mas o dia que eles quiser Jesus, eles vão falar assim: eu conheço alguém que não negocia Jesus por nada. E é aquele que eu vou seguir. É aquele que vai ser o meu mentor. Entende? Então, quando você põe Deus acima de tudo, as pessoas que não querem saber de Deus não vão gostar de você. Mas as que querem, quando você quer ouvir a verdade, você vai buscar quem é franco, quem é honesto. Agora, quando você não quer ouvir a verdade, você está andando no teu eu, não edificou indo ao altar, aquele que é franco e honesto, você se ofende. Porque você não quer o que ele está querendo te passar. Por isso que nós devemos pensar bem quando nós vamos casar, quando nós vamos fazer um pacto numa igreja, quando nós vamos entregar a nossa vida para Jesus, temos que entender como que funciona. Porque o nosso eu vai ter que ser colocado de lado. Então, olha bem, Gigal é você ter um memorial, deixar de andar em círculo. Betel é você edificar um altar na tua igreja, aonde você vai adorar a Deus e colocar Ele acima de tudo, em prioridade. E Jericó significa a palavra, o aprendizado, para destruir o velho eu, o eu, inimigo eu, tá? E um grupo de profeta morava ali e foi falar com Eliseu. E perguntou: você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu. Mas não vamos falar nisso. Vamos lá. Aí Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até o Jordão. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não deixarei. Então eles saíram. E 50 profetas o seguiram até o rio Jordão. Ali Elias e Eliseu pararam perto do rio e os profetas ficaram olhando de longe. Ali Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber como herança 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber. Elias disse: esse pedido é difícil de atender, mas você receberá o que está me pedindo, se me vir quando eu estiver sendo levado para o longe, para o céu, né? Se você não me vir, não receberá. Querido, deixa eu te explicar o que significa o Jordão. Então diga comigo: Gigal é ser grato, é lembrar como eu vivia antes e o que Jesus fez. Fala assim: Betel é estabelecer um altar no meu coração através de frequentar uma igreja. Fala aí. Fala, frequentar uma igreja. Diga comigo assim: Jericó é o lugar de vencer as provações, fala aí, as tentações, fala assim, o engano, a mentira, fala aí, o mundo, entende? Que daí você destruiu as muralhas. Agora diga comigo assim: o rio Jordão, fala, simboliza a morte do velho homem, fala assim, do eu. O Jordão é assim, o Jordão e o Mar Vermelho significa as águas do batismo. Eles passaram pelo Jordão, eles saíram da velha vida, olha bem, até lá eles foram salvos do Egito, viveram no deserto vendo os milagres de Deus andando em círculo,
e agora eles passam o Jordão para vencer o engano lá através do estudo da palavra, e agora eles atravessam o Jordão para viver a vida da promessa de Deus, que era da terra prometida, tinha que atravessar o Jordão. As águas do Jordão significa o batismo que você faz hoje. Eu enterro o velho homem e ressurge uma nova criatura, agora para fazer a vontade de Deus. Então, Jordão significa o batismo. E assim eles foram andando e conversando. Eu fico imaginando, né, como é que eles estavam andando e conversando, né? De repente, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo os separou um do outro. Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu o que aconteceu e gritou. Ele até gritar assim: meu pai, Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. Nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio. Depois pegou a capa de Elias. Diga comigo, pegou a capa. Diga comigo de novo, pegou a capa. Querido, você vai ouvir muita pregação sobre capa, né? Quem fica ouvindo pregação? Sobre pegar a capa, tá? Que havia caído. Voltou para a beira do rio Jordão e parou ali. Agora olha bem. Então bateu na água com a capa de Elias e disse: querido, você imagina que decepção. Elias chegou, querido, na beira do rio, pegou a capa dele, tirou, ele dobrou a capa e bateu. E o rio abriu e diz que eles atravessaram a seco. Você imagina a cena? O cara arrancar a capa, dobrar e bater com toda a força na água, e o rio se abre e eles passam a seco. Acabou de passar o rio, normal. E aí acontece o arrebatamento. Eliseu pegou a capa de Elias, e agora vamos ver, eu vi Elias subindo, uma carruagem de fogo com cavalos de fogo, levou Elias para o céu. Agora vamos fazer o teste para ver, né, se Deus está comigo mesmo. Ele pegou a capa de Elias e tacou na água, pá, igualzinho o seu mestre. Sabe o que aconteceu? Nada. Deve ter sido uma decepção, né? Eu ficaria apavorado. Seria, né, uma frustração muito grande. Mas o que ele fez? Ele diz assim: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Aí o que ele fez? Bateu de novo. Pá, né? Agora ele fez assim: ai, graças a Deus, né? Deu certo. Vai que não dava, né? E ele abriu, né? Abriu e ele passou para o outro lado. Passou de pé enxuto, querido, para o outro lado. Bom, aqui estava provado que Eliseu recebeu porção dobrada do espírito de Elias. Existe a explicação seguinte: o que é porção dobrada? Porção dobrada é assim: um pai era rico, vamos supor que ele tinha 10 filhos. Então, o primogênito, ele tinha direito de ficar com metade da herança. E a outra metade era repartida entre os 9. Só que ele tinha também que cuidar de todos os problemas da família. Ele tinha que cuidar, por exemplo, se o pai morreu, ele tinha que cuidar da mãe até a mãe morrer. Ele não ficava só com a vantagem, ele ficava com o compromisso de administrar. Então, o que Elias estava pedindo ali, era uma promessa que ele tinha. Eliseu, né? Eliseu estava pedindo para Elias, porque Deus falou que, para Elias, que Eliseu ia ser o seu sucessor. Eliseu velho, né? Já para ser tirado, e ele tinha um sucessor que Deus já tinha mandado chamar.
Então ele estava pedindo algo que era direito dele. Então sempre você tem que pedir de acordo com o teu chamado. Sempre a direção para a tua vida, tudo que você for fazer, você tem que lembrar do seu chamado. Eu vejo pessoas que estão mais de olho em chamados que ele quer. Você tem que ver o chamado que Deus te disse. Porque quando você desvia do caminho, você vai começar a correr do que o Senhor quer para a tua vida. E se o Senhor quer, o que Ele quer para a tua vida, que obedeça, que quando você estiver em plena obediência, todas as portas de bênção vão abrir para você. Mas se você fugir, querido, igual Jonas, tudo vai dar mal igual deu para Jonas. Então ele pediu uma coisa que já era direito dele. Por outro lado, você vai fazer um estudo bíblico, todos os milagres que Elias fez, Eliseu fez 2. Mas, querido, para completar, faltava um elemento na promessa. Porque faltava um milagre para dar o dobro dos milagres. Mas aí o que aconteceu? Eliseu morreu. E os seus ossos ficaram numa tumba. E depois, um dia estava passando um grupo de pessoas ali, levando um morto. E de repente, eu não lembro se é os filisteus que vinham atrás deles para matar eles. E não deu para levar para fazer o enterro. Então o que eles fizeram? Eles pegaram o defunto, pegaram de qualquer jeito e jogaram na primeira túmula que eles acharam aberta. Jogaram, né? E os ossos, querido, do jeito que eles jogaram, eles saíram correndo. Imagina a cena, né? Os filisteus vêm vindo, né? Eles falaram assim, vamos embora então, senão eles vão matar nós, né? Então eles pegaram o defunto, vamos se livrar dele, jogaram dentro da túmula, mas jogaram dentro da túmula de Eliseu. E de repente, eles saíram correndo dos filisteus, né? E o morto bateu nos ossos do Eliseu e ressuscitou, completando o último milagre que faltava para ser o dobro, né? E aí vocês imaginam a cena, né? Aquele defunto, né, querido? Atrás dos outros que estavam correndo do Eliseu, espera por mim! Os caras olhavam para trás e falaram, agora tem 2 motivos para correr. O primeiro era os filisteus, agora eu vejo um morto correndo atrás de nós. Deve ser bem legal, né, a cena, né? Mas, querido, Eliseu recebeu porção dobrada. Agora eu quero ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, para nós terminarmos. Não tem jeito de nós sermos vitoriosos se nós não ansiarmos por porção dobrada. Diga comigo assim, o meu Elias é Jesus. Fala aí, a noiva é Eliseu. Então a noiva, nós somos agora, queridos, sacerdotes reais. Nós somos a nação santa. Nós somos o representante de Jesus. Nós somos Jesus Cristo na terra. Jesus, querido, ele subiu para o céu para que a igreja pudesse ser seu corpo. Eliseu subiu para o céu, querido, Elias subiu para o céu para que Eliseu pegasse a sua capa. E Jesus subiu para o céu para que nós pegássemos a sua capa. A capa significa autoridade. A capa significa, querido, o legado. A capa significa a missão, querido, que você está herdando. Jesus começou a sua obra e ele subiu para os céus. Entende? E aqueles, querido, que viveram antes de nós, que foi pegando o manto de Jesus e passando para nós, o princípio disso aí tudo, foi que 500 pessoas viu Jesus subindo ao céu. Só que 120, querido, permaneceu orando e recebeu o poder do Espírito Santo. Desses 120, querido, 12 foram apóstolos que andaram com Jesus. E depois que eles foram transferindo o manto, e até hoje você precisa receber uma imposição de mão, de alguém, querido, que já recebeu uma imposição de mão, e essas unção que delas vão sendo transferida, entende? Só que essa unção, sem passar pelo preço que Eliseu passou, ela não vai te abençoar, não. Ela vai te trazer problema.
o Filomeno Romero ele sempre falava, unção sem santidade arrebenta. Então, se você quer viver uma vida de poder e de unção, você tem que cumprir esses 4 princípios que Elias passou para Eliseu. Toda hora eu troco o nome deles, mas vocês entendem, né? Elias passou para Eliseu, 4 princípios. E Jesus também, querido, ele estabeleceu esses 4 princípios. Aí sim, você vai viver cheio da unção e do poder de Deus. Por isso que a gente é firme em Jesus. Versículo 3. Depois de sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando, sem deixar dúvida nenhuma, que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus, e ele conversava com eles, a respeito do reino de Deus. Imagina essa cena, querido. Olha bem, durante 40 dias, depois da ressurreição, Jesus ficou na terra, e sempre aparecia no lugar, batia papo, conversava a respeito do reino de Deus. 40 dias. Depois que ressuscitou. Não é bacana isso? Aí, Jesus disse assim para ele. 4. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois, de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Esse reino aqui que eles estão falando, que vai ser o milênio, tá? Por isso que não aconteceu. Só que eles não entendiam de um tempo, eles achavam que Jesus vinha, já ia acontecer dele tomar o mundo, né, e ser o rei do mundo. Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia em que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Então, olha bem, Eliseu recebeu uma unção dobrada do Espírito Santo para continuar o legado de Elias. Nós, igreja, recebemos o batismo do Espírito Santo para pegar o legado de, fala aí, Jesus, fala aí. Jesus quer te dar o legado dele para você, ele passou a capa para nós. Depois de ter dito isto, Jesus foi levado para o céu diante. Então nós vemos aqui, querido, que lá era uma situação profética para nós hoje. Depois disto, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-los mais. Então Eliseu não pôde mais ver Elias, e os apóstolos não puderam mais ver Jesus. Nessa situação tinha 500 pessoas que seguiam Jesus. Viram Jesus, conversaram com Jesus, andaram com Jesus e viram Jesus sendo levado ao céu. Tá? Aí no capítulo 2, quando chegou o dia de Pentecoste, todos os seguidores de Jesus, diga comigo, todos os seguidores, estavam reunidos no mesmo lugar. Vamos lá. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram coisas parecidas com chamas
que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. E assim todos começaram a falar línguas de estrangeiros, né? Hoje nós podemos falar língua dos anjos, podemos também falar línguas estrangeiras através do batismo do Espírito Santo. Mas, querido, olha bem, receba o poder para quê? Para ser testemunhas, para poder fazer a obra de Deus. Nós somos agora representante legal de Jesus. Primeiro, diga comigo, eu preciso, fala assim, pagar o preço. Diga comigo assim, ser grato pelo que Jesus fez quando eu aceitei. Diga, depois, firmar na igreja. Fala assim, depois, aprender a palavra e viver a palavra. Fala, depois, ser uma nova criatura. Então nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Sermos pessoas, querido, que recebem o batismo nas águas e lembrar, a partir de agora, morreu aquele cara, foi enterrado. Se alguém falar assim para você, mas você era um ladrão antes, você falava assim, eu era. Né? Aquele morreu. Já não é mais. Agora eu sou nova criatura. Se a mulher, querido, ela era lá da zona, né? Lá do prostíbulo. E ela pegava 10 homens por dia. E ela vinha aqui hoje e falava, Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador. E ela frequentar a igreja, batizar, e o comportamento dela novo, para Deus é como se ela nunca tivesse pecado na vida. Nunca. Nunca pecou. Entende? Por quê? Porque Deus não conta. O morto morreu, enterrou. Então Deus só aceita morto. Entende? Por quê? Porque se você quiser estar vivo, o teu eu está vivo, então você vai ser rejeitado. Por isso que é sacrifício, por isso que nós não temos mais que ficar querendo entender ou gostar ou não aceitar as coisas. Nós temos que se submeter aos propósitos de Deus para a nossa vida. E é bem simples. Ser grato, frequentar firme a igreja com compromisso, estudar, aprender, orar, ter uma vida transformada, que é destruir a muralha, né? E ser nova criatura, vivendo na terra prometida, agora onde mana leite e mel. Jesus disse assim, o inimigo não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Querido, tudo que Deus mais quer é te levar você para morar com Ele. Morar comigo também, né? Porque eu não vou ficar para trás. E o que eu mais quero é que você possa morar comigo no céu. E servir a Deus nessas 3 áreas, querido. A primeira coisa que você está estabelecendo a sua própria salvação. E você estabelecendo a tua própria salvação, o que vai acontecer? Você vai jorrar rios de água viva de dentro de você e você vai ganhar almas para Jesus. O poder de Deus vai estar em você, querido, para você ganhar vidas para Jesus. Você vai poder, querido, colocar a mão sobre os enfermos, eles serem curados. E você vai trazer a pessoa para a igreja, porque você sabe que senão, se ela não firmar na igreja, ela está na mão do diabo, ela precisa estar na mão de Deus, porque a cura tem que ser definitiva, e ela é definitiva em Jesus, entende? E se a pessoa morrer em Jesus, não tem problema nenhum, porque ela vai morar no céu. Eu garanto que os mortos em Cristo, se você perguntar para eles, você não quer voltar pelo menos mais uns 30 anos lá? Ele vai falar, Deus me livre, nem um dia eu quero mais. E vocês não querem voltar, por quê? Porque lá é bom demais. Agora, se você perguntar para um cara que está lá no inferno, você quer mais uma chance? Todos eles querem, mas não tem mais, querido. A chance é sua, é hoje. Crê em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, seja cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que vai te inspirar através
do Logos, né? Que é a palavra conhecida através da sua dedicação, Deus vai te dar o rema todo dia e você vai ser mais que vencedor. Os irmãos que estão nos ouvindo em casa, é hora de nós ofertarmos, dizimarmos. Faça um Pix, faça uma transferência. E eu vou orar pelas finanças de vocês agora. Estendam as mãos. Estendam as mãos. Fala assim: Papai do céu, eu quero viver em Ti e para Ti, em todas as dimensões. Eu quero ser totalmente Seu, para a glória de Teu nome. Fala: Jesus, Tu és o meu Senhor, eu Te admiro, eu Te busco e eu Te quero. Espírito Santo, Tu és a minha herança, Tua presença é o meu maior galardão. Espírito Santo, eu quero o meu milagre, eu quero mais memorial, mais testemunho para mim contar. Amém. Glória a Deus, querido. Sabe, amado, Deus, Ele gosta muito de quem sempre está testemunhando. Quando você está testemunhando, Ele sempre vai te dar coisas novas para você testemunhar. Sempre. Então, todos os dias, nós podemos viver o milagre de Deus, né? A pessoa muito abençoada é até ruim, porque ela fica tão cheia de bênção. Se eu for contar para você os milagres que Deus faz, querida, assim, todos os dias, porque o maior milagre que eu vejo Deus fazendo todos os dias, não o maior, né? Mas um milagre interessante, é como Deus abençoa nós no dia a dia, ali na luta, na labuta do dia a dia. Você é aquele dia vencedor, né? Todos os dias, a gente fala de Jesus para alguém, a gente faz um negócio de um jeito diferente, atende um cliente, e ali você vai ver a obra de Deus sendo feita, né? Vira e mexe um fornecedor, um cliente, liga para mim contando um milagre que Deus fez através do meu trabalho. Então eu vejo assim, né, que nós não temos que ser servo de Deus só na igreja. Na igreja nós estamos às vezes para ser preparado, para poder atuar lá no seu trabalho, na sua casa. Se você prestar atenção no testemunho da irmã aqui, ó, alguém chamou ela para vir aqui. Então, a pessoa conta o testemunho. Eu lembro, né, que o Edmar sempre conta, né, que foi uma irmã que estava vindo aqui, que chamou eles para vir aqui. Então, quando você chama as pessoas para vir, você está ganhando almas para Jesus, né? O testemunho seu vai trazer. Glória a Deus. Muito bom você sempre estar testemunhando. Não testemunha só para o pastor, não. Às vezes você passa, ô pastor, aconteceu isso. Não, que conte para todo mundo. Conte para o seu amigo. Ó, estou indo num lugar aí, rapaz, eu recebi a bênção. Tá? E o seu testemunho vai criar fé na pessoa. A pessoa vem com fé que ela também vai receber a bênção dela. Glória a Deus. Aleluia. Hoje mesmo eu gostei muito do testemunho da irmã, né, que tinha a ver com o que Deus estava falando comigo, que ela contou da Jaque e do Marcelo, né, mostrou a consagração da criança. A criança é um milagre, né, os dois é um milagre. A Jaque veio para cá com a vida totalmente destruída, o Marcelo com depressão, e Deus foi fazendo a obra, trouxe eles não podiam ter filho, hoje tem filho, estão casados, né, estão prosperando, têm uma vida abençoada. E assim, cada um de nós tem o nosso testemunho, devemos contar para as pessoas. Às vezes as pessoas chamam eu de trouxa, né, porque sirvo a Deus, nem acreditam que a gente é um homem de Deus do jeito que nós contamos. Mas eu falo assim, né, se eu for diferente, eu sou um canalha, eu sou um inaia, né, uma pessoa que não presta, um ingrato. Todo esforço que nós fazemos para agradar a Deus é pouco. Só a paz que Ele dá no nosso coração, o sono, né, a saúde, a alegria, e depois, né, saber que nós vamos morar no céu.
com Ele, né? Não tem dinheiro que paga isso. Amém? Então fique de pé. Eu quero fazer uma oração por você e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu dedico as minhas finanças, consagro elas a Ti. Fala, eu quero que tudo que venha na minha mão venha limpo, abençoado e que possa transbordar as Suas bênçãos ao ponto de sobrar muito. Eu quero para testemunhar que Jesus se fez pobre para que eu seja rico, assim como Ele foi machucado para que eu seja sarado. Então eu quero ser rico financeiramente, em tudo te dar graça. Por isso é que eu oferto e que dizimo na tua casa. Amém. Deus, eu quero abençoar todas as pessoas, ao qual Deus querido dedica parte do que elas ganharam com o talento que o Senhor deu, com a vida que o Senhor deu, com as oportunidades que o Senhor deu, com os livramentos que o Senhor deu. Eu quero agradecer, Pai, e quero que o Senhor abençoe mais ainda. Eu abençoo elas, Pai, em nome de Jesus. Eu quero, Pai querido, também dizer, Pai, que a mesma capa de prosperidade que o Senhor pôs sobre mim, que estava em Jesus, que veio sobre mim, veio sobre, Pai querido, todo o ministério Restauração da Noiva. Em nome de Jesus, Pai. Que cada um tenha, Senhor, habilidade, vontade de seguir as normas da Tua palavra como foi ensinada hoje, para que eles não tenham falha em nada e o diabo não tenha lugar na vida deles. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus.